Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula com mais um conteúdo da nossa disciplina. Hoje a gente vai falar sobre frase, oração e período. São coisas distintas, mas que andam juntas, tá bom? Primeiro a gente vai começar lembrando o que são frases. Nós já vimos isso na aula da semana passada. Frases são enunciados com sentido completo. Aquelas palavras ou uma reunião de palavras que quando você as pronuncia ou as escreve, elas têm um sentido completo e podem ser entendidas pelo seu interlocutor. As frases podem ser de dois tipos, pertencer a dois grandes grupos. Elas podem ser incompletas, quando precisam do contexto para ter sentido, não é assim? Por exemplo, se eu disser apenas eu não, eu estou falando de quê? A que eu estou me referindo quando digo eu não? Então, eu preciso do contexto em que essa expressão foi usada para poder a minha frase fazer sentido. E o outro grande grupo das frases é das frases completas, aquelas que possuem todos os elementos necessários à sua compreensão, tá bom? E vamos ao exemplo. Vou ao mercado e à pracinha hoje. Eu não preciso de complemento, de outras informações para entender que o sujeito que diz vou ao mercado e à pracinha hoje vai sair de algum lugar e ir ao mercado e a uma pracinha no dia de hoje. Compreendido? Relembrou aí, né? O que é frase e quais são os dois grandes grupos nos quais elas se encaixam. Agora vamos para mais um outro conteúdo que nós já vimos também. As frases completas se dividem em 5 outros grupos. São as frases declarativas, são aquelas que dão uma informação a respeito de qualquer coisa. As frases declarativas podem ser afirmativas e negativas. As afirmativas são aquelas que fazem uma afirmação que dizem isto é aquilo, é assim que acontece ou fulano quer alguma coisa. Por exemplo, ela quer me visitar hoje. Isso é uma declaração afirmativa. E a frase negativa? Não poderei estar com vocês. Percebam que aqui nós estamos usando o não, tá bom? Como para diferenciar uma frase positiva de uma negativa, né? Uma afirmativa de uma negativa. A gente também tem o grupo das frases interrogativas, que são simplesmente aquelas que nós usamos para fazer perguntas. E aí, dentro das frases interrogativas, existem as interrogativas diretas, que você usa o ponto de interrogação, nunca esqueçam dele, principalmente porque na escrita é ele que vai dizer se a sua frase é interrogativa ou declarativa, por exemplo. Né? Se for uma interrogativa direta, você usa vamos comigo? Então, você já usa o ponto de interrogação e está resolvida a questão. Se for uma interrogativa indireta, gostaria de saber se você vai comigo. Ao invés de usar o ponto de interrogação, você usa a expressão gostaria de saber, certo? Ou qualquer uma outra que se encaixe nessa ocasião. Quero saber, preciso saber, tá bom? E aí você consegue fazer a frase interrogativa de maneira indireta, sem a necessidade de usar o ponto de interrogação. Vamos a mais um tipo de frase com sentido completo. São as frases exclamativas, aquelas que manifestam emoções. Lembro a vocês que nós falamos na aula passada que nas frases exclamativas é indispensável a presença do ponto de exclamação, porque é ele que vai dar a conotação de emoção na sua frase. Nossa, que linda! Na escrita, você precisa usar o ponto de exclamação. Na fala, é a sua entonação, é o seu tom de voz, o seu jeito de falar, quem vai dizer se aquela expressão que você usa, se aquela frase que você emite é uma exclamação. Na escrita, a gente precisa usar os recursos gráficos para dizer o que nós queremos dizer, né, para ajudar a dizer o que queremos dizer. E no caso das frases exclamativas, o ponto de exclamação é indispensável. Ok? Mais um tipo de frase. Temos as imperativas, que são aquelas que expressam ordem. Saia já daqui, vá embora, né? Chega. São frases que você usa para dar uma ordem, para expressar uma ordem ao seu interlocutor.
Nelas você pode ter a presença ou não do ponto de exclamação, tá bom? E as frases optativas, que são aquelas que expressam desejo. Então você vai usar muito tomara, né? Nesse exemplo aqui, tomara que o ônibus passe logo. Mas pode ser desejo que você fique bem, tá bom? Essas expressões que você está desejando alguma coisa a alguém ou a você mesmo, enfim, depende da circunstância. Relembramos então, né, os tipos de frases? Beleza. Agora vamos para frente. Quando você vê essa imagem, o que você diz? Várias coisas, né? Cada um vai querer dizer uma coisa. Eu poderia dizer que sorvete delicioso, ou qualquer um de vocês dizer a mesma coisa. Esse tipo de frase aqui, de que tipo é? Dessas que nós acabamos de ver. Exatamente, é uma frase exclamativa. Você está manifestando uma emoção. Ai, que lindo, que delicioso, certo? E aí, percebam que nessa frase aqui a gente não tem nenhum verbo. Não temos a presença de verbo, ok? Vamos para mais um exemplo. Silêncio, por favor. Aqui a gente tem uma frase declarativa, afirmativa, que também não tem a presença do verbo, mas é uma frase. Então, nestes exemplos aqui, que sorvete delicioso e silêncio, por favor, nós temos exemplos de frases nominais, aquelas em que só aparecem nomes, substantivos, adjetivos, certo? Nós não temos a presença do verbo. Ok, gente? Agora vamos para frente, vamos ver essa tirinha. Como foram minhas férias? Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios e tudo isso no mesmo videogame. Nós temos uma tirinha com 3 quadros e eu quero chamar a atenção de vocês para algumas palavras. Vamos ver quais são. Foram, fiz, corri, joguei, viajei, escalei, ganhei e ok. Muito bem. Essas palavras têm o que em comum, gente? Essas palavras que estão destacadas aqui embaixo. Que elas têm em comum? Exato, elas são verbos, certo? Neste caso, nós temos várias frases. Tá aqui uma delas, tá aqui a outra e mais outra e assim por diante. Várias frases nas quais aparecem verbos. E aí agora, se antes nós tínhamos frases nominais, porque não tinham verbos, agora nós teremos frases verbais, porque os verbos estão presentes em cada uma delas. Percebam que como foram minhas férias é uma frase, fiz vários amigos é uma frase, viajei todo mundo é outra frase, ganhei prêmios é outra frase. Então, neste caso aqui, nós temos vários exemplos de frases verbais, aquelas frases em que o verbo está presente, determinando a ação que foi executada através deste ato de fala, que é uma frase. Tudo bem? Aí no último quadrinho, percebam que a gente tem e tudo isso no mesmo videogame. Nesse caso aqui, nós não temos a presença de um verbo. Portanto, nós temos neste quadro específico uma frase nominal, exatamente. Uma tirinha com 3 quadros, nos quais dois desses quadros apresentam frases verbais e um deles apresenta a frase nominal. Compreendido, pessoal, até aqui? Muito bem. Então, as frases nominais, para relembrar e fixar bem, as frases nominais não apresentam verbo. Quando alguém diz silêncio, quando alguém diz sério, quando alguém diz e tudo isso no mesmo videogame, como naquele último quadro lá da tirinha, a pessoa está emitindo uma frase, está fazendo um ato de fala, né? Está produzindo uma frase, mas é uma frase que não contém verbo, ok? Agora, as frases verbais são aquelas que, obviamente, contêm o verbo. Os jogadores foram para o campo. Percebam que aqui nós temos o verbo ir, né? Na sua conjugação de foram. O que mais que a gente tem de exemplo? Este está sendo um belo dia. Aqui nós temos, por exemplo, uma locução verbal. Aqui a gente tem um verbo conjugado,
Eles foram, né? Os jogadores foram. E aqui a gente tem uma locução verbal. Locução verbal, nós vamos já falar sobre ela. Mas por enquanto percebam que a gente tem dois verbos. O verbo estar e o verbo ser. Tá bom? Dois verbos formando um único sentido. E aí na frase temos: este está sendo um belo dia. Então temos uma frase verbal porque temos a presença de verbos. Mais uma frase verbal. Quando alguém diz chega, é um verbo. Chegar é o verbo chegar conjugado na sua forma chega, ok? Então aqui a gente tem exemplos de frases nominais e frases verbais. Ok, gente? Encerrado então o nosso primeiro vídeo, voltem para a sala virtual e vamos conversar mais sobre esse conteúdo.